Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta hoje, J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer muito grande, extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Bom, a lição de hoje é uma lição nova, tá? E a mesma está sendo extraída aqui desse novo trimestre. Pois é, esse novo trimestre aqui, ele fala sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus nesses últimos dias, no livro de Ezequiel. Logo, essa complementação já me revela que as nossas pautas de aprendizagem, ensino e aplicações estão voltadas e focadas no livro de Ezequiel. Pois é, lá na introdução, o autor ele faz uma declaração muito bonita, dizendo que as 13 lições selecionadas, extraídas do livro do profeta Ezequiel, serão nossas pautas com toda a propriedade. Amém? Bom, queridos, então eu te convido já a ficar conosco. A primeira lição traz como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Então fique conosco, vai ser um prazer ter a tua companhia aqui até o final. Mas antes de uso fazer da lição, meus agradecimentos. Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Depois a toda a nossa liderança à frente da IBD Adelve, nas pessoas da nossa irmã Deise Siciliano, nossa primeira superintendente, nosso amigo pastor Ricardo, ou Ricardinho, tá? O nosso segundo superintendente, as secretárias que compõem aí a mesa, nossa irmã Célia, nossa irmã Luciana e nossa irmã Giane, beijo no coração de vocês. Nosso estimado também pastor presidente, pastor Zé Carlos, muito obrigado. Vocês lindos e perfumados professores e professoras do nosso ministério, beijo no coração de vocês. Tá bom? Vocês são motivos e razões pelos quais este que vos fala, juntamente com uma equipe nova, tá? Que estará aqui voltando todas as semanas para juntos a gente trocar pautas, tá? Deixar aqui aplicações e, claro, tudo isso na intenção de formar uma coesão, um alinhamento no nosso ensino. Então fica aqui um alerta, um conselho também. Uau, pastor, veja bem, se você não consegue parar para assistir, pelo menos liga, tá? Vai fazer os seus afazeres, mas mantenha o aparelho ligado. E quando você entrar, já pega, já deixa o seu like também, tá bom? É muito importante. Eu costumo dizer que a presença de vocês me fortalece, mas o seu like, ele fortalece o canal. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreva, venha para cá. O canal, como eu já disse, está com novidades, coisas boas, teremos professores novos, teremos lições ao vivo, tá? Inclusive lições ministradas pelo nosso próprio pastor presidente. Ele vai estar aqui no nosso canal, lecionando ao vivo, então você não pode perder essas oportunidades. Professores novos, professores até que você já conhece alguns, como o presbítero Felipe, o presbítero Davi, tá? Eles estão voltando para dividir o espaço com a gente, mas ainda outros professores estarão sendo alocados aqui. Isso é tudo que o canal está fazendo, justamente para mostrar que estamos renovando, estamos mudando o negócio aqui e tem novidade para você. Então fique conosco, o canal EBD Adelve conta com a tua inscrição, com a tua presença, com o teu like. Falou? Tamo junto! O título da lição é Ezequiel, o Atalaia de Deus. O texto áureo da mesma, muito bonito, muito expressivo, muito. Uma declaração do próprio apóstolo Paulo com toda a propriedade, pautada na sua primeira carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16. Olha o que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, e é imposta essa obrigação, olha que coisa, né? Pois me é imposta, isso aqui é forte, né? Essa obrigação. E ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me exaltar, me vangloriar, contar vantagem nenhuma. Porque me foi imposta essa obrigação. E sendo imposta, colocada sobre os meus ombros essa responsabilidade, eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que cumprir o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pois é, isso é uma ordem imperativa de Jesus com toda a propriedade. E Paulo revela isso para a gente aqui
pois me é imposta essa obrigação. Coisa linda demais. Vamos lá. A nossa verdade prática diz o seguinte: além de guardar e cuidar, a missão da atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Forte demais isso aqui, né? Pastor, o que foi? O que é atalaia? Calma. A lição vai dar essa resposta para a gente. Mas a verdade prática que nós vemos aqui, aonde essa expressão aparece, tá? Tem uma missão. Qual a missão? Pregar. Mas quando você sai e entra dentro da leitura diária, o atalaia agora vai se tornar uma pessoa mais importante, porque ele não é só um pregador, ele é um vigia, ele é um profeta, ele é um porta-voz, um reportador de mensagens, alocado a uma torre. Pois é, e da torre onde ele tem uma visão aguçada de todo o terreno, tanto dentro quanto fora. Pois é, quer ver? Vem comigo. Bom, leitura diária de segunda a sábado, dentro das referências alocadas pelo autor. A primeira delas, atalaias são vigias. A segunda, atalaias são aqueles que reportam mensagens com toda a propriedade. Atalaias são profetas que anunciam a vontade de Deus e as boas novas. Atalaias são aqueles que anunciam advertências e juízos. Atalaias são profetas com toda a propriedade. Escrito está aqui que os atalaias são os profetas. Isso é uma prova com o próprio Ezequiel. O próprio profeta Ezequiel é uma prova concreta disso. Tá? E por último, nós temos aí o termo atalaia se refere à própria torre de observação. Aí a gente volta para a primeira. Na primeira ele vai dizer que atalaias são vigias colocados sobre muros, tá? E ou torres da cidade. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Atalaias são vigias colocados sobre muros ou torres das cidades. Pegou? Pois bem, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe ela está pautada no capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, versículos de número 16 a 21 e o versículo de número 27. Citados, amém? A gente pula e vai para o plano de aula. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o plano de aula, porque ele me chamou a atenção e eu vou deixar aqui ele totalmente mastigado para vocês. Veja bem, o autor começa aqui o seu plano de aula, na sua introdução do plano de aula, dizendo que o livro de Ezequiel apresenta muitos pontos valorosos para a edificação da igreja. Olha que coisa linda isso aqui. Muitos pontos valorosos. O primeiro deles, falar sobre a soberania de Deus na vida da pessoa ou das pessoas e nações. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto, dentre esses muitos pontos valorosos, tá? É mostrar a responsabilidade humana. Olha que coisa interessante, né? A responsabilidade humana. E por último, ele coloca aqui um ponto alto, quer dizer, o mais alto. E a gente entende que esse ponto alto aqui é o mais interessante. Ele diz assim, esse ponto alto no livro de Ezequiel nos convida a fazer uma avaliação contínua, presta atenção, contínua, a respeito do nosso relacionamento com Deus, tá? Simples assim, né? Bom, e aí a gente vai para os objetivos. O primeiro objetivo da lição é apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. A segunda, quer dizer, o segundo objetivo é identificar o profeta Ezequiel. O terceiro objetivo é explicar a expressão atalaia. E a quarta observação, conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Bom, esses são os pontos de abordagem da nossa lição com toda a propriedade. Ok? Bom, aqui, antes de chegar na introdução da lição, literalmente, nós temos uma motivação. A motivação dele, eu coloquei aqui porque é uma pergunta muito bonita quando ele começa. Como assim? Ele diz o seguinte, como compreender um livro
tão antigo e ao mesmo tempo tão complexo. Ele faz uma correlação entre o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse, dizendo que há uma complexidade muito grande no livro, no mesmo nível que Apocalipse. Mas entenda uma coisa, o livro do profeta Ezequiel, ele também, apesar de possuir essa correlação, ele também possui, segundo a tradição, uma visão apocalíptica. E ele antecipa essa visão apocalíptica com toda a propriedade. E isso aqui é importante a gente observar, porque quando a gente começa a ler o livro do profeta Ezequiel, de acordo com as divisões clássicas que o mesmo possui, para a gente poder entender o seu conteúdo, uma vez que o mesmo pode ser dividido em 3 partes, os capítulos de número 33 a 48, nós teremos um cunho escatológico apocalíptico dentro dele, com toda a propriedade. Amém? O livro é importante e muito bom. Falou? Pois bem, querido, já posso sair daí e chegar então na nossa introdução. Amém? Chegando aqui na introdução da lição, literalmente a introdução, o autor começa dizendo que as lições foram selecionadas. São 13 e todas foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Ele faz uma pergunta: por que estudar este livro é importante nos dias de hoje? Ok? Ele também responde com toda a propriedade. Porque este livro, desde o seu primeiro capítulo até o último capítulo, ele vai nos fazer entender, refletir e observar, digo eu, a soberania de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida das nações, com toda a propriedade. Amém? Pois bem, o livro por si só termina praticamente aqui na sua introdução, a mesma que foi colocada na introdução do autor no plano de aula. Aquela avaliação contínua deve ser feita, tá, no nosso relacionamento para com Deus. Amém? Bom, eu coloquei uma pauta e ela ficou bem sucinta, mas muito sucinta. Eu uso a mesma pergunta da seguinte maneira: por que estudar o livro de Ezequiel é importante? E ali nós colocamos, para finalizar a introdução, tanto da pauta quanto do autor, o seguinte: o livro de Ezequiel é muito importante porque mostra o mesmo como atalaia de Deus. Veja bem, e isso imputa em nós uma grande responsabilidade também com os seus mensageiros na atualidade. Amém? Assim como Ezequiel foi para o reino de Judá no seu tempo, nós estamos sendo nesse tempo para cumprir a vontade de Deus. Falou? Pois bem, saindo aí então da nossa introdução, a gente chega no primeiro ponto de contato da lição, que é o primeiro tópico, sobre o livro de Ezequiel. Veja bem, aqui eu vou colocar uma pauta, mas é importante a gente observar que antes de tratar sobre os pontos de abordagem, o autor coloca uma prévia para a gente. Dentro dessa prévia, ele diz que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras. Isso aqui me faz entender o seguinte: se antecipa, eu vejo que o livro considerado apocalíptico do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, tá? E no Novo Testamento, que é o próprio livro de Apocalipse, com toda a propriedade de João, pois bem, essas duas escrituras estão dentro da Bíblia. Porém, o livro de Ezequiel antecipa esses dois livros com toda a propriedade. Como eu disse para vocês, a terceira divisão dos capítulos de número 33 a 48, nós temos um cunho escatológico aí dentro, muito, mas muito interessante e muito impactante, que merece toda a nossa atenção, senhoras e senhores professores, ok? Muito bem, aí a gente pode dividir o livro, segundo ele, em 3 partes. Ele diz aqui, o livro pode ser dividido em 3
partes. Vamos lá. A primeira vai do capítulo de número 1 ao capítulo de número 24, onde nós temos um cunho de profecias maravilhoso. A segunda divisão vai do capítulo 25 ao capítulo 32, onde as profecias estão se avultando. E então, fechando a terceira divisão, dos capítulos 33 a 48, como disse, temos um cunho escatológico muito bom. Essas três divisões aqui nos ajudam a compreender o conteúdo do livro com toda propriedade. Falou? Pois bem, no número 1, primeira parte, veja bem, aqui ele diz o seguinte: as profecias elas foram entregues ao profeta Ezequiel antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Ele faz um resumo para a gente entender. No resumo dele, ele traz à tona a chamada ministerial do profeta, ocasionada no capítulo de número 1, versículos de número 1 a 3, e também alocada ao capítulo de número 2. Ok? É preciso fazer essa observação. Então, automaticamente, ele coloca aqui, nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Ok? Quando recebeu a visão da glória de Deus. Isso aqui é lindo, né? Eu coloquei ali, mergulhado em visões de glória, versículos 26 a 28. Aí ele continua dizendo: os discursos dessa primeira parte do livro, são predominantemente de ameaças e juízos. Nós resumimos, colocamos do lado, né? O profeta vai discursar sobre ameaças e juízos. Contra quem? Contra a prostituição e a idolatria do povo. Muito sucinto, né? Pois é. E aí, para fechar essa primeira parte, tá? Ele coloca aqui, a mensagem traz uma série de advertências aos falsos profetas, pega isso aqui, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Na pauta nós colocamos, e ainda uma advertência aos falsos profetas, aos sacerdotes comprados e aos reis profanadores. É sabido que na ocasião da divisão dos reinos norte-sul, Judá e Benjamim são alocados e governados por Roboão. Enquanto isso, a nação do norte, as 10 tribos, estavam sendo governadas por Jeroboão. Veja bem, esses dois reis aqui, dentro de suas localidades, macularam a essência do povo com idolatria. O reino do norte ficou mergulhado na idolatria até o ano 722, quando a Assíria subjugou e levou eles cativo para dentro de suas terras. Enquanto isso, o reino do sul ficava cambaleando. Uma hora estava bem, uma hora estava mal. Uma hora tinha um rei bom, outra hora tinha um rei ruim. Porém, esse período de vai e vem, de quedas e automaticamente se levantando e caindo, Deus vai também lançar sobre eles um castigo, uma profecia. Profecia essa que vai cunhar 70 anos de cativeiro para eles. Pois bem, esses reis que foram chamados à atenção, eles continuam sendo chamados à atenção. Ou seja, a vez agora de estar chamando a atenção deles é o profeta Ezequiel. São os escritos do profeta Ezequiel com toda a propriedade. Amém? Isso aqui foi só para constar. E aí a gente vai para a nossa segunda parte. Veja bem, na segunda parte, nós colocamos aí com toda a propriedade. A segunda parte já cunha aquela segunda divisão, né? Dos capítulos 25 a 32. Amém? Vamos lá. A segunda divisão do livro inicia-se com 2 pronunciamentos, diz o autor, dirigidos ao reino do sul e norte, ou seja, Judá e Israel. Bom, vamos lá. O reino do norte, como eu já disse, foi levado no ano 722. Ok? Então o reino do norte já está sob custódia, o reino do norte já está levando o seu castigo. Por quê? Porque se desviaram do Senhor desde o início da divisão.
Porém, nós colocamos aqui uma pauta dizendo: isso apenas comprova que, já estando sob custódia, nas mãos dos carrascos caldeus, Deus não havia deixado Israel à mercê do acaso. Vê-se nitidamente que a promessa de restauração era para a casa israelita judia. Como assim israelita judia? Deixa eu te explicar isso aqui. Por que, pastor? É sabido que os 70 anos foram profetizados para o Reino do Sul. 70 anos de cativeiro. Veja bem, o Reino do Sul entra dentro das nações caldeias, ou seja, sobre o domínio de Babilônia, para ser mais exato. Quando chega lá, os judeus israelitas já estavam lá. Ou seja, os israelitas do norte já estavam lá. A ida dos judeus do sul para esse lugar automaticamente serviu para uni-los e fazê-los retornarem para casa. Só que a promessa de retorno estava sobre o reino de Judá. Então, automaticamente, quem está voltando para casa são os judeus. Só que agora não são os judeus apenas do Reino do Sul, são os judeus a nível geral, tanto nação do norte, ou seja, como a nação do sul. Então ficou-se apelidado de judeus, tanto israelita quanto o pessoal do norte, ou seja, o pessoal do sul, que eram judeus literalmente. É sabido que da tribo do sul, Judá e Benjamim compunham essas duas tribos. Então está voltando judeus, tá, das tribos de Benjamim e de todas as outras 10 tribos do norte estão voltando para casa. Então o cativeiro tem aqui uma função extraordinária: unir aquilo que estava quebrado, que estava dividido, que estava desfeito. E o motivo de Deus levá-los era justamente para trazer de volta a sua nação unida, coesa, novamente, às 12 tribos. Ok? E aí passou-se a usar o termo comum de judeu para se referir aos israelitas de modo geral. Tá? Amém? Bom, isso aqui eu precisava deixar para vocês. É apenas um cunho de informação. Continuando aqui então dentro da nossa pauta de aplicação. No contexto, ele fala sobre 7 nações. E sobre essas 7 nações, tá? Eu coloquei aqui, no contexto temos 7 nações na ponta do arco de Deus: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Está aqui na pauta dele. Simples assim. Ok? Para a gente fechar esse pacote aqui, nós colocamos aí motivo. Olha só, mostrar que Deus é soberano sobre todas as nações da terra e sobre todo o universo. Pois bem, os judeus tinham um pensamentozinho de que Deus era limitado apenas ao seu reino. Só que o cativeiro mostrou o cativeiro mostrou como prova cabal que Deus é soberano sobre todas as nações e em qualquer território. Simples assim. Ezequiel é a prova concreta disso. Por isso que uma das pautas, um dos pontos muito valorosos do livro é justamente mostrar essa soberania de Deus sobre a vida deles e das nações, sobre a vida de pessoas e sobre a vida de nações. Pegou? Muito bom. Vamos lá. Terceira parte eu vou de novo para a pauta de aplicação que eu coloquei aqui. Vamos lá. A terceira parte inicia-se dos capítulos 33 a 48. Como eu já disse, temos aqui dentro um cunho escatológico muito bonito dentro dos capítulos de número 33 ao capítulo 48. A gente vai ver isso com muita calma e é preciso que você leia o livro para você, claro, ficar atento sobre esses detalhes. Nós colocamos ali o autor trazendo à tona a queda. Olha o que ele traz. A queda de Jerusalém. Bom, a queda de Jerusalém recapitula melhor, o trágico episódio onde Nabucodonosor foi o carrasco de Israel, cercando Jerusalém e destruindo a cidade. Então a queda de Jerusalém é trazida aqui apenas como um resquício de uma lembrança para dar motivo ao que Deus iria fazer em relação a eles. Como assim, pastor? Vamos lá.
A queda de Jerusalém, a queda de Jerusalém recapitula o trágico episódio orquestrado por Nabucodonosor, porém realça uma promessa de retorno dos exilados para a pátria, para casa, né? Como você quiser. Pois bem, realça essa promessa, faz menção também a um processo de restauração como ato da graça divina, do favor imerecido de Deus com toda a propriedade, que resultaria no intento divino de Deus. Como assim, pastor? A restauração espiritual. Pois é. Então a queda, ela realça um momento de tristeza, mas aponta para o intento verdadeiro de Deus. Trazê-los de volta, restaurá-los, tá? Edificá-los, pois é, restaurar a espiritualidade. Isso aqui é muito forte, né? Vamos lá. As profecias aqui têm também um teor clássico. Isso aqui sou eu dizendo, tá? Tem um teor clássico de fatos que iriam acontecer. Olha que coisa, gente. As profecias dentro desses capítulos 33 a 48 têm um teor clássico de fatos que iriam acontecer. E algumas delas ainda estão por acontecer ou por se concretizarem de fato, como por exemplo o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos, no capítulo de número 37, o mais ovacionado, cavado, buscado por todo mundo, parece ser o único capítulo dentro do livro de Ezequiel. Pois é, veja bem, mas todos os capítulos são importantes. Eu particularmente gosto muito do capítulo de número 1, versículo de número 3, eu amo. É uma mensagem linda aquilo ali. Tá? Aliás, o livro é todo bom, né? Todo bom. Mas vamos lá. Então, temos aqui o Vale de Ossos Secos. Meu Deus do céu. Bom, o Vale de Ossos Secos é uma restauração por parte. Que é isso, pastor? É uma restauração por parte e vai se concretizar de fato no milênio. Pois é. Ou seja, eu precisaria de um tempo para explicar essas restaurações aqui por parte, né? Até chegar ao milênio. Mas eu não tenho tempo para isso, então a gente continua com o livro. Tá? O mesmo faz uma pauta sobre o novo templo, a redenção de Israel e de toda a humanidade. E é claro, temos aqui uma prévia do milênio. Só para constar, o autor também aqui menciona o exército Gog e Magog sendo derrotado. Pois é, o exército de Gog, tá? Que é chamado de Magog, nós temos aí algumas definições. Gog é um rei mau e perverso, cruel, tá? Que comanda um exército tão mau, tão cruel, tão perverso quanto ele. Mas mesmo assim, ele vai ser derrotado. Tá? Essa alusão também, ela aponta para um cunho apocalíptico. Pois é, teremos algumas guerras no período chamado Grande Tribulação. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora, porque não vai dar tempo da gente explicar. Quando a gente for falar sobre a lição de Gog e Magog, tá? Aí a gente trata sobre esses detalhes com toda a propriedade. Se for eu, amém. Se não for, a gente vai trazer alguém aí para estar explicando sobre isso. E eu espero conseguir trazer, tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui então. Bom, aqui o autor colocou na lição alguns pontos que merecem a atenção do professor. E se eu fosse você, tá, eu não deixaria isso aqui de lado, porque eu não vou deixar. Veja bem, ele coloca aqui 7 características especiais. Eu vou apenas citá-las para vocês. A primeira delas, tá, dentro do livro de Ezequiel, claro, a primeira delas, diz ele aqui, número 1, contém um grande número de visões surpreendentes. O livro de Ezequiel contém um grande número de visões surpreendentes, de parábolas arrojadas, de ações simbólicas e excêntricas, como um meio de expressão da revelação. Olha que coisa linda isso aqui. O livro do profeta Ezequiel tem um grande número de visões surpreendentes, fato. Cita parábolas, fato.
Parábolas arrojadas, diz ele aqui. Pois é, tem ações simbólicas onde o próprio profeta vai ser o modelo usado por Deus. E é claro, isso aqui apenas corrobora e autentica o teor e a expressão profética do livro. Isso é lindo demais. Bom, número 2, seu conteúdo é organizado, diz ele, e datado com cuidado. Parece que quando o profeta está escrevendo, citando o dia, o mês, ele está fazendo um diário. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, e ele então relata a profecia aí, passa o tempo, ele vai, ou seja, ele faz um diário. Então isso aqui é muito importante você também observar. Maravilha demais isso aqui. É organizado e datado com cuidado. Registra mais datas do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. Com toda a evidência. Número 3. Ele fala aqui sobre duas frases que ocorrem do começo ao fim. Duas frases características ocorrem do começo ao fim do livro. A primeira: então saberão que eu sou o Senhor. Coisa linda demais, gente. Que é isso? Soberania de Deus em evidência no livro. O livro mostra a soberania de Deus. Olha o que Deus está dizendo. Então saberão que eu sou o Senhor. Pelo amor de Deus. Isso é extraordinário. Extraordinário. Maravilha. 65 ocorrências com suas variantes. 4, vamos lá. Ezequiel recebe de Deus de modo peculiar, olha só, peculiar, isso aqui é lindo, vamos lá. De forma peculiar, os nomes, olha só, olha o que ele recebe, os nomes de Filho do Homem e Atalaia. Gente, veja por que ele diz aqui de forma peculiar. Deus chama ele de Filho do Homem e ao mesmo tempo chama ele de Atalaia. Como a gente viu aqui, né, na leitura diária, os profetas são os atalaias de Deus dentro do Antigo Testamento. O próprio livro de Ezequiel comprova isso com toda a propriedade, onde o próprio Deus vai chamar ele de Atalaia. Número 5. Este livro registra duas grandiosas visões do templo. Uma delas mostra o profanado e a beira, olha só, mostra o templo profanado e a beira da destruição. Gente, essa revelação aqui, ela é muito bonita, porque você precisa entender o que o anjo vai fazer com ele. O anjo vai tomar ele e vai conduzir ele por dentro do templo, sobre as recâmaras secretas, escondidas, ocultas, onde as coisas estavam sendo feitas sem que ninguém percebesse. Isso aqui me chama a atenção porque o profeta Ezequiel, melhor que ninguém, tá? Ele foi praticamente criado dentro do templo. Então ele conhecia o templo com a palma da sua mão, tanto ele quanto Jeremias. Só que existe uma diferença aqui, porque Jeremias, enquanto profetiza do lado de fora, na escadaria do templo, contra quem estava lá dentro, tá? O profeta Ezequiel vai profetizar contra aqueles que estão dentro do templo, profanando o templo. Meu Deus do céu, isso é muito sério, gente, isso é muito sério, tá? Profanando o templo. O que é profanar o templo dentro da nossa atualidade? Fazer coisas que não tem nada a ver com a palavra, inventar coisas, sabe? Subjugar o povo, colocar um jugo sobre o povo, oprimir o povo. Gente, tem muita coisa para falar, né? Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Bom, então a primeira delas está mostrando o templo profanado e à beira da destruição. Ai, Jesus. Fica tenso, né? Vamos lá. A outra é mostrar o templo purificado e perfeitamente restaurado. Bom, o templo purificado e perfeitamente restaurado. Nós temos uma apresentação no livro de Oséias que o templo que foi destruído, ele foi restaurado, foi reconstruído. E esse templo ele perdurou até ser destruído de novo, tá? Mas por ocasião do milênio, o templo vai ser restaurado com toda a propriedade. Mas aí
já é assunto escatológico mais para lá. Deixa eu continuar aqui. Número 6. Mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordem de Deus, olha só, ordem de Deus para identificar-se pessoalmente com uma palavra profética. Não, isso aqui é extraordinário. Identificar-se com a palavra profética. O que seria isso? Ele profetiza e ao mesmo tempo representa. Ele profetiza e ao mesmo tempo faz o papel do que ele está profetizando. Está escrito. Lê o livro que você vai ver. E realmente as representações, vou te falar, para um judeu, para um israelita de modo geral que conhece a lei, meu irmão, era violar o sagrado. Era dizer, estou descumprindo a lei, literalmente. Literalmente. Porque era utilizar-se de coisas que eles não podiam utilizar. Agora imagina o profeta Ezequiel tendo que representar tudo isso. Imagina como que não era ser a própria expressão profética. É assustador, né? E para fechar, Ezequiel salienta a responsabilidade pessoal do indivíduo. Pois é, a gente viu lá em cima, né? Pessoal do indivíduo e sua responsabilidade diante de Deus. Extraordinário. Fechou. Maravilha. Vamos lá. Tópico de número 2 da lição, sobre o profeta. Bom, aqui nós temos dois pontos de abordagem. O primeiro vai falar sobre a identidade do profeta e o segundo vai falar sobre procedência. Vamos lá. Ele diz aqui na sua pauta, as poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ou seja, o pouco que se sabe sobre o profeta estão entrelaçadas dentro das profecias do mesmo livro com toda a propriedade. Até porque no início não aparece como em outros livros aparece o profeta Ezequiel, filho de fulano de tal. Não. Ok? O negócio já é bem diferente. Vamos lá. O que se sabe sobre esse profeta? Quase nada. O que é preciso saber estão inseridas, segundo o autor, dentro do próprio livro. Embora resquícios históricos digam que uma tradição apócrifa, tá, diz que o mesmo foi morto por um compatriota ainda no exílio. Tá? Isso aqui é um relato histórico, não consta dentro do livro. Tá? Muito bem, quando foi escrito o seu livro? Alguns pautam a data dizendo que aproximadamente 597 tá, antes de Cristo. Bom, em 597 ele está sendo levado cativo para dentro de Babilônia. Então, automaticamente, esse livro não pode ser escrito nessa data. Pode ter sido a partir de 593 em diante. Tá? Mas, enfim, eu não vou ficar aqui especulando essa data. Tá bom? Vamos lá. O nome do profeta. O nome do profeta é Ezequiel. Do hebraico significa fortalecido por Deus. Nós colocamos uma pauta dizendo um nome com um significado plausível e condizente com o momento em que os hebreus estavam vivendo, ou os israelitas, os judeus estavam vivendo com toda a propriedade. Bom, a família desse profeta, o mesmo, ele era da família, da linhagem de Zadok. Seu pai, Buzi, tá, exercia o sacerdócio quando o povo foi levado cativo para Jerusalém. Ao que parece, isso coloca o mesmo dentro de uma linhagem nobre, ok? Ou seja, essa nobreza é constatada pelos anciões que gostavam de se reunir com ele em sua residência, como mostra o capítulo de número 8. Amém? Muito bem. As suas profecias, vamos lá, suas profecias, elas não fazem parte daquele pacote clássico dos profetas pré-exílicos.
Tá? Por quê? Porque ela está inserida dentro do próprio exílio, ou seja, dentro do próprio cativeiro com toda a propriedade. Amém? E isso não desvaloriza, apenas autentica e enriquece mais ainda o conteúdo profético deste livro. Amém? Bom, a sua chamada profética deu-se, segundo alguns expositores, está na lição em Tel Abib. Veja bem, aonde que fica essa localidade? Fica no norte da Mesopotâmia. É como ele declara no capítulo de número 1 do seu livro. Veja, vamos lá, vamos dar uma confirmada aqui. E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do mês, que, estando eu no meio dos exilados juntos ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Que coisa linda! Pelo amor de Deus. Amém? Então esse é o local aonde o seu ministério profético foi ovacionado por Deus com toda a propriedade. Bom, quando a gente olha para dentro do livro do profeta Ezequiel, eu preciso entender que o pano de fundo desse livro é ver o profeta sendo usado por Deus em um período de grande tribulação para o seu povo. Amém? O povo de Judá havia se voltado contra Deus, não uma, não duas, mas várias vezes em favor de seu erro, tá? E da idolatria que praticavam. Por conta disso, Deus vai utilizar-se de Ezequiel como um canal para chamá-los e mostrá-los o motivo pelo qual eles foram para o cativeiro. É simples. Então, saindo aqui do tópico de número 2, a gente entra no 3. A descrição que a gente encontra aqui do tópico é sobre o atalaia. Pois é, aqui a gente vai falar literalmente sobre o atalaia. Nós já vimos que o atalaia é o vigia que é colocado dentro da torre. Mas aqui, na primeira apresentação dele, no ponto de número 1, nós encontramos ele dizendo que atalaia ela tem sua origem no árabe, é uma palavra feminina, al-talat, que significa lugar alto. Veja bem, lugar alto. Bom, dentro do livro nós temos algumas formas que são apresentadas para ilustrar melhor o papel do atalaia. Temos até também o autor dizendo que no Antigo Testamento os profetas eram comparados a esses atalaias, ou seja, a esses instrumentos com a responsabilidade, tá, de trazer a notícia, de avisar, de notificar com toda a propriedade sobre o perigo. Na verdade, o profeta fazia isso, por isso que ele é comparado a um atalaia. Mas eu tomei a liberdade aqui de resumir, tá, esses 3 pontos de abordagem. Resumo dos tópicos 1, 2, 3 e 4. Ficou assim. A primeira descrição, o atalaia, um sentinela posto sobre a torre da muralha para vigiar. Seu papel, soar a trombeta em caso de invasão ou quando percebesse qualquer sinal de perigo. Tá? Aí ele para e fala sobre o fim de 7 dias. Bom, isso aqui a gente precisa ser muito clássico, tá? Nós colocamos do lado tempo de restauração do profeta. O profeta recebe uma revelação, ele fica impactado com a mesma. O poder era tão grande, tão forte, que ele precisou de 7 dias para se recuperar. Terminando os 7 dias, ele retorna e Deus começa a usá-lo com toda a propriedade e com força total de novo. Amém? Pois é. Então, fim de 7 dias fala de tempo de restauração do profeta após ter tido uma revelação da parte de Deus. Veja bem, o termo filho do homem era como Deus se referia a ele. A gente até viu isso aqui já. São 2 nomes que Deus usa de forma muito peculiar, tanto filho do homem como atalaia, para se referir a este grande servo que foi o profeta Ezequiel. Filho do homem era como Deus se dirigia a ele como seu profeta. Pois é, como seu escolhido. Por sua vocação,
vocação do profeta, Deus mesmo o alocou como uma atalaia no meio do seu povo, ou seja, como um sentinela pronto a avisar ao povo sobre a vontade de Deus, sobre a soberania de Deus, com toda a evidência. Maravilhoso demais. Vamos para o tópico de número 4. E eu tomei a liberdade também de resumir os 3 pontos de abordagem do autor em uma pauta. Vamos lá? Vamos lá. Bom, aqui nós colocamos assim: a nossa responsabilidade como pregoeiros de Deus faz-nos ver no exemplo de Ezequiel o papel da responsabilidade de anunciar a mensagem dele, Deus, aos pecadores, quer ouçam ou deixem de ouvir. Nossa obrigação é levar a mensagem de Deus. Gostem ou não gostem, nossa obrigação é levar a mensagem de Deus. Se vai agradar ou se não vai, não interessa. Nossa obrigação é levar a mensagem de Deus. E observe, o atalaia, ele tem a sua visão quando está no muro e na torre, do lado de fora, para ver o perigo, notificar e trazer para dentro. Só que quando ele está dentro como profeta, ele está falando da vontade de Deus para quem está dentro. Isso significa que ser atalaia de Deus, ser profeta de Deus, ser pregoeiro de Deus, ser mensageiro de Deus, significa trazer mensagem tanto para quem está dentro quanto para quem está fora. Para quem está dentro, Deus traz exortação. Para quem está dentro, Deus traz edificação. Para quem está dentro, Deus traz consolação quando é preciso. Mas para quem está fora, Deus mostra o quê? Tem que se arrepender, tem que se converter, tem que mudar a rota, tem que se arrepender do mal. Então, para quem está fora, é castigo se continuar no erro. Para quem está fora, é castigo para quem quer continuar ignorando a sua vontade. Para quem está fora, é castigo para quem não quer obedecer, não quer se curvar, não quer reconhecer, quer levar a sua vida de qualquer maneira. Por isso, a soberania de Deus é para quem está dentro e é para quem está fora. Pega a visão, pelo amor de Deus, amém? Bom, a nossa responsabilidade, assim como a responsabilidade de Ezequiel, transmitindo a mensagem para o seu povo, é a nossa também. E pega isso aqui, ele é profeta dentro do cativeiro, ele está lá ele está lá na região do norte, ou seja, na região norte, tá, de Babilônia, com os residentes judeus que ali já estavam. Ele está lá, pregando para eles, falando para eles, amém? Pois é, isso aqui é muito interessante. Muito bem, deixa eu terminar isso aqui. Assim como o atalaia tinha a função de alertar sobre o perigo, nossa missão não difere da do profeta. Porque, sim, neste tempo de escassez espiritual, bem atípico do que estava vivendo o povo no tempo de Ezequiel, o mesmo está acontecendo com essa geração. Estamos vivendo um tempo de escassez espiritual, onde as pessoas querem fazer exatamente aquilo que agradam a eles, para ser mais exato. Essa é a verdade. Tá? Ninguém aqui quer mais se submeter à vontade de Deus, à Bíblia, aos ensinamentos, porque preferem viver de acordo com seus atos levianos, tá? Pecaminosos, horrorosos, como a gente viu no trimestre anterior. Pois é, a sutileza do inimigo tem bagunçado muita coisa. Isso se chama responsabilidade, levando em conta que a mensagem do profeta estava sendo direcionada aos judeus que residiam no norte. Subtende-se que a mensagem está direcionada aos que estão dentro e aos que estão fora, como eu já disse. Lindo demais isso aqui, ok? Bom, como eu disse para vocês, nos moldes do tópico 3, eu resumi os 3 comentários do tópico 4. Fechou? Isso me permite então chegar à conclusão da lição.
O nosso compromisso é com Deus, o compromisso do profeta era com Deus, o nosso compromisso é com Deus. O compromisso do atalaia é com Deus, é estar diante de Deus, é fazer a vontade de Deus. E nesse tempo presente é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é levar as pessoas a conhecerem o Cristo, é fazer com que as pessoas se convertam de seus pecados, tá? É fazer com que as pessoas mudem a sua rota, tá? Se convertam literalmente e sejam trabalhadas pelo Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós só somos pregoeiros, só somos canais. Quem faz a obra é o Senhor, a gente só leva a palavra. Quem transmite é Deus, a gente só leva a palavra. A gente só precisa levar a palavra. Ou seja, nesse tempo presente, os atalaias de Deus que somos, temos que nos posicionar e continuar pregando a palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor. Quer ouçam ou deixem de ouvir, a minha obrigação e a tua obrigação é levar a palavra de Deus. Queridos, que Deus possa te abençoar, que essa lição possa, de fato e de direito, de forma bem sucinta, mostrar um pouquinho da responsabilidade que é ser um atalaia de Deus, ser um canal nas mãos de Deus. O profeta Ezequiel, ele parafraseia com a sua vida esse exemplo. O seu livro é marcante. Amém? Que Deus te abençoe. Faça bom uso desse material, tá bom? Fique à vontade para vasculhar, cavar mais informações e espero que as pautas sucintas que deixei aqui possam servir também de ajuda. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém?